Olá! Vou falar hoje sobre um assunto que eu adoro. Rotina. Rotina é vida. Adoro rotina. Meu nome é Rotina. E geralmente as pessoas, as mamães de primeira viagem, os papais de primeira viagem me perguntam: doutora, mas as pessoas falam tanto de rotina, que tem que ter rotina ou que não tem que ter rotina. Por que eu devo ter uma rotina com meu bebê? Olha, eu poderia te dar muitos motivos, mas o que eu acho mais importante, que eu acho que pega aí no coração da mamãe, é que se você tiver uma rotina estabelecida com o seu filho, você passa a conhecê-lo melhor. Sim, imagine se você é uma pessoa que não dorme direito, que não come direito, que cada dia está num lugar diferente, que cada dia come num local diferente. Hoje eu almoço em tal restaurante, ou no outro dia eu como às 3 horas da tarde, no outro dia de manhã eu vou dormir um dia às 6 da tarde, outro dia meia-noite. Significa que se você tiver algum problema, principalmente algum problema de saúde, em algum momento do seu dia, fica muito mais difícil você perceber ou pensar qual foi a causa daquele problema, não é verdade? Porque você fica sem saber, será que foi algum lugar que eu comi diferente? Será que foi falta de sono, excesso de sono? Então, uma rotina, ela ajuda a família e os cuidadores daquele bebê a entenderem, compreenderem, conhecerem aquele bebê de forma melhor. Quando uma rotina ela é estabelecida, você consegue, qualquer alteração que aconteça com seu bebê, pelo menos pensar, não, isso fugiu um pouco da rotina. É claro que nós não somos robôs, né? Seres humanos não são robôs, apesar de sermos uma máquina maravilhosa. Não fazemos tudo exatamente todos os dias da mesma forma, porém, todos nós seguimos uma rotina, até gostamos de sair dela. Então, se a gente segue uma rotina, é bom sair da rotina de vez em quando, é bom viajar para sair da rotina, significa que seguimos uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, uma rotina dentro de casa. E essa rotina é que organiza o nosso tempo, organiza o nosso dia. Então, a rotina, ela vem junto com a organização, ela vem com a compreensão do seu bebê e vem com a organização do seu dia. A organização do dia do seu bebê, do dia do contexto familiar, onde aquele bebê está inserido. E isso traz calma, tranquilidade para a família e para esse bebezinho também. Nós temos dentro da gente uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. Nome esquisito, mas é o ciclo circadiano de dia, para lembrar. Significa exatamente isso, como o nosso corpo responde ao dia e à noite de forma diferente. Por exemplo, de dia, o que acontece? Alguns tipos de hormônio, eles são liberados mais durante o dia, hormônios de mais atividade, como por exemplo o cortisol, que ele tem o seu pico de produção logo pela manhã. Outros hormônios, eles são liberados de forma mais intensa durante a noite, como por exemplo a melatonina, o hormônio de crescimento. Então, esse ciclo circadiano, o ciclo do dia e da noite, ele faz com que o nosso organismo trabalhe de forma melhor. Quando a gente tem uma rotina de sono, de alimentação, de trabalho, de estudo, esses hormônios eles também são liberados de forma mais fisiológica, de forma mais normal, mais natural. Isso acontece também no bebê. Um bebê sem rotina, ele pode ter em algum momento alguma deficiência, algum excesso de algum tipo desses hormônios, acabando por desregular aí o dia a dia desse bebê. E esse ciclo circadiano, ele é meio que um reloginho interno que a gente tem. Nós temos alguma sensibilidade à luz, à escuridão, a ruído, à movimentação, e esse bebezinho também tem. Claro que, como ele acabou de nascer, essa conexão com o dia e com a noite, essa rotina, essa organização, ela não acontece da noite para o dia. Porém, quando a gente faz com que isso se torne realmente o dia a dia dele, daquela forma, com aqueles horários mais ou menos pré-estabelecidos,
a gente ajuda na liberação desses hormônios de forma mais natural, a gente ajuda esse bebê a saber, o corpinho dele a saber mais ou menos o que esperar nas próximas horas. Isso funciona de forma natural, como funciona pra gente também. Da mesma forma que se a gente deixa aleatório, acaba que dificulta a liberação de certos hormônios, a integração desses hormônios, inclusive para a mãe também, porque a produção de leite materno, ela está vinculada a vários hormônios que a mamãe produz, e alguns desses, eles têm a ver justamente com o descanso, horas de sono, a mãe está mais tranquila, mais descansada. Então, se a gente tem uma rotina onde é possível que a mãe pelo menos descanse em alguns momentos e que ela fique mais tranquila, que ela conheça melhor o seu bebê, ela também vai estar ajudando na produção de leite. Essa produção de leite materno, ela vai ser mais também fisiológica e mais natural. Olha como as coisas estão imbricadas. Então, temos realmente muitas vantagens aí em fazer uma rotina do bebê, fazer uma rotina para a família. Isso vai trazer muitos benefícios para toda a família, para todo o núcleo familiar, para todos que estão envolvidos no cuidado desse bebê. Outra pergunta que às vezes a mãe faz, porque, não, ele é muito pequenininho, às vezes se ouve algumas pessoas comentarem que não adianta fazer rotina desde que nasceu, o bebê não entende, às vezes até pediatras mesmo, eu já vi falando isso em redes sociais. Quem acha que deve fazer rotina com o bebê recém-nascido ou até 3 meses de idade, impossível. Não, não é impossível não. Na verdade, os bebês já têm uma rotina desde o útero. Se você parar para pensar, se nós temos rotina, nós somos mamães. Então nós temos a nossa rotina, ou de trabalho, ou de estudo, ou de cuidar da casa, ou de descansar. Então eu, por exemplo, quando estava grávida, eu acordava, ia fazer minha caminhada, começava a ter um dia mais ativo. Com certeza, essa minha movimentação influenciava na movimentação da minha bebê também. Ao longo do dia, trabalhava, levantava, sentava, conversava. Todos esses sons, esses barulhos, essa dinâmica materna e até hormônios mesmo que a mãe libera durante o período diurno, influenciaram na vida intrauterina do bebê. No final, no cair da noite, quando eu não estava de plantão, que é uma coisa também que influencia negativamente nesse ciclo circadiano que é você perder noite, você trabalhar à noite, que não é fisiológico. E eu trabalhava muito à noite, dava vários plantões, então saía para o plantão e com certeza ela também sentia essa diferença de movimentação, essa movimentação de dia e de noite. Eu tentava descansar em outros horários, quando eu trabalhava de noite. Então, a rotina que a mãe tinha durante a gestação, alguma coisa passa para o bebê. É claro que dentro do útero está tudo escuro, tudo preto, o bebê não está vendo se é dia ou se é noite. Então, a ativação de certos hormônios que dependem de claridade, luminosidade ou escuridão, elas eram prejudicadas dentro do útero. Porém, barulhos, movimentação, conversa, posição da mãe, deitada, sentada, fazendo atividade física, já influenciavam desde a gestação na rotina do bebê. Então, sim, é possível você começar com essa rotina, na verdade, desde a sua gestação. Se você tem uma rotina pré-estabelecida de deitar, de dormir, de descansar, de comer em tal hora, de fazer alguma atividade que seja esportiva, este bebê também vai ter alguma lembrança aí da vida intrauterina. E desde que nasce, você já pode começar. Não quer dizer que o bebê nasceu, ele já vai entrar na sua rotina ali perfeitamente 100% como mágica. Não, claro que não. Mas se você já pré-estabelece essa rotina desde o nascimento, horários para banho, horário para ajudar nos cochilos, mais ou menos naqueles horários, os bebezinhos já vão entrando naquele ritmo, horário para visita, horários estabelecidos, horários para o seu descanso também. O bebezinho, ele já vai entrando naquele ritmo e durante o dia ele vai estar mais agitadinho, com sonos mais curtos, e à noite ele tende a começar a entrar no ritmo, como eu falei, não é da noite para o dia.
Mas ele vai começar a perceber os estímulos externos vão ajudar a ele fazer essa rotina interna também, que se chama, como eu falei, de ciclo circadiano, o ciclo do dia e da noite. A gente tem algo que se chama, que os bebês, a gente chama nos bebês de esterogestação, que a gente tem a gestação que ele está dentro do útero, e a esterogestação seria uma continuidade dessa gestação de dentro do útero para fora, que dura aí em torno de 3 meses e seria o momento ou o tempo que esse bebê leva para se adaptar a essa vida extrauterina. Então, as memórias, as lembranças, as sensações que ele teve do útero, isso a gente vai ter um período de transição, que seria essa esterogestação, onde acontecem várias mudanças em vários sistemas desse bebê, respiratório, cardiovascular, trato gastrointestinal e também nesse sistema hormonal que conduz a nossa rotina, o nosso ciclo circadiano de dia e de noite, de movimento e de mais letargia, de sono e vigília. Isso faz parte do desenvolvimento do bebê. E a partir do momento que ele nasce, como eu falei, estabelecendo uma rotina, durante esse período da esterogestação, mais ou menos esses 3 meses, ele vai firmando, sedimentando, consolidando essa rotina e acaba realmente se comportando como um bebê muito mais previsível. Você consegue identificar qualquer alteração, distúrbio que saia um pouco mais dessa rotina, você consegue identificar com mais precisão. Um exemplo mesmo, minha filha, desde que nasceu, eu com isso na cabeça, sempre, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, minha vida é muito organizada, meus horários organizados. Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de organizar meu dia. E eu organizava mais ou menos, claro, a gente não consegue 100%, mas organizava o dia dela, horário de banho, horário de visita, horário de soninho, e deu certo, e ela se organizou. Era um bebê que com 8 semanas de vida já dormia aí das 10 da noite às 6 da manhã, então, que é o sonho de qualquer mãe. Isso graças a essa conduta mesmo de organização da estrutura familiar, organização da casa, organização do bebê como um todo. E falando disso, dessa organização, desse tempo e tudo, às vezes também a família me pergunta: ai, mãe, doutora, e com relação à visita, será que atrapalha muito ficar indo visita, né? O bebê, a gente está justamente nessa época de pós-parto, né? E todo mundo quer conhecer esse novo bebê que nasceu. E aí eu te digo uma coisa, eu sempre falo, isso é uma coisa pessoal, claro, cada um conduz a sua família, o seu puerpério da forma que achar melhor. Mas se pede a minha opinião, eu digo, a gente precisa fazer o que é chamado de lua de leite. Já ouviram falar de lua de leite? A gente tem a lua de mel e a gente tem a lua de leite. A lua de leite são os 30 primeiros dias de vida do bebê. Ela é importante no sentido de conhecer este bebê, acolher esse bebê no núcleo familiar, e é um período muito delicado para a mãe, principalmente porque está exausta do parto, da gestação, estressada com os primeiros dias do bebê em casa. Ela precisa estar tranquila para amamentar. Essa mãe, ela precisa ter calma, apoio familiar, apoio do companheiro, apoio da família, apoio de uma amiga mais próxima, ou da madrinha do bebê, alguém que ela confie, pessoas que ajudem ela nesse dia a dia. E, para mim, visita antes dos 30 dias de nascido, realmente acho que você deveria repensar isso, na sociedade deveria repensar isso e ter um pouquinho mais de cautela, porque nesse momento a mãe está precisando se ajustar a esses horários. Exatamente essa rotina que ela vai criar durante esses primeiros dias, as primeiras semanas do bebê, ela é muito importante. E apenas o núcleo familiar ali mais próximo é que deve estar em contato com essa família inicialmente. Visita que é visita mesmo, que você tem que fazer sala, que você tem que oferecer uma água, um cafezinho, isso estressa, isso cansa. Às vezes a mãe acabou de sentar para botar a perna para cima, chega alguém, às vezes sem avisar, já aconteceu isso comigo, gente,
olha, não façam isso. Olha, eu peço, pelo amor de Deus, não cheguem na casa de uma puérpera sem comunicar antes ou sem pedir permissão. Porque você pode chegar num momento de exaustão, um momento que a mãe tá, sabe, querendo ficar, tomar um banho, é aquele momento que ela sentou para comer alguma coisa, é aquele momento que ela tá fazendo uma ordenha ali no seio, ou tá cuidando do seio que tá machucado, ou tá chorando de cansaço, ou tá conversando com o marido, ou tá dormindo um pouco, e a visita chega. Até ligar para perguntar se pode já é constrangedor, porque a pessoa fica sem jeito de dizer que não pode. Então, aguenta, manda mensagem, parabéns pelo filho, parabéns, tudo legal, depois de 30 dias, depois que ele tiver um pouquinho maior, a gente vai combinar de ir para visitar. E vocês também, pai e mãe principalmente, sejam mais chatos mesmo. Questão de chatice, mas questão de, olha, eu prefiro que não venham agora, eu ainda estou muito me recuperando do parto, eu estou cansada, eu não estou conseguindo manter uma rotina legal ainda de amamentação. Depois de 30 dias não tem problema, eu vou receber vocês. Fala de um jeito legal, as pessoas vão entender. Porque esse entre-sai de gente no primeiro mês é cruel. Você acaba perdendo a oportunidade de ter esse conhecimento mais profundo da rotina do bebê, criar um vínculo mais próximo com esse bebezinho que acabou de nascer, com esse recém-nascido. E vocês precisam desse tempo integralmente juntos, principalmente a mãe e o bebê. Então, visita, acho que tem que respeitar a lua de leite totalmente aí os 30 dias. Visita para mim é aquela que não é visita, é aquela que é a mãe ou a sogra que estão ali para ajudar a dar um banho no bebê, ou fazer uma comida para a mamãe, ou arrumar a casa, ajudar a limpar, para ajudar, e não para chegar e ser servido, e ficar conversando e querer ver o bebê acabou de dormir, aí a pessoa vai, eu quero ver, tirar uma foto. Quer dizer, você atrapalha o desenvolvimento da rotina. Depois de 30 dias, essa rotina ela já está pré-estabelecida, a mãe já está mais tranquila, já está conseguindo amamentar, já está conseguindo levar, né, esse primeiro mês que é caótico. Aí sim, a gente vai liberando aos poucos as visitas mais próximas e as pessoas vão conhecer. O que eu falo sempre, vocês vão ter a vida inteira para conhecer a criança, para ficar com o bebê, para participar da vida dessa família. O que são 30 dias diante da vida toda? Então, calma, seja um pouquinho mais restritos mesmo nesse início. Vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês, principalmente da mãe, que é realmente é a que sofre mais, por mais rede de apoio que ela tenha, é a que sofre mais, a que tem mais o peso mesmo da amamentação, do cuidado, são a explosão hormonal ali, os altos e baixos de hormônio, a gente fica um pouco realmente descontrolado. Então precisa de um pouquinho de compreensão e curar esse tempo da lua de leite para que você consiga receber suas visitas de forma mais tranquila depois. E finalmente, já falamos da importância da rotina e tudo, como é que a gente pode então estabelecer uma rotina para esse bebê? Lembrando do ciclo circadiano de sono e vigília do dia e da noite, aquilo que eu falo, olha, dentro do útero, apesar de ser escuro, lá o bebezinho não enxergava se era dia, se era noite, mas pela rotina da mãe, pela movimentação da mãe, ele mais ou menos já tinha uma noção do período que era mais agitado, do período que era mais lento. Se você lembrar da sua gravidez ou perceber isso se estiver grávida, você vai perceber que muitas vezes existe um padrão de movimentação desse bebê. Quando a gente começa a sentir o bebezinho mexer, você começa, às vezes, tem mães que sentem mais ou menos na mesma hora. Todo dia que eu chego em casa, do trabalho, que eu sento no sofá, boto a perna para cima e ele mexe. Então ele tem ali já, às vezes, uma noção de tempo e de rotina materna que você pode levar isso para depois que o bebê nasce. Uma vez que o bebê nasceu, durante a estada dele na maternidade, é difícil você estabelecer rotina, porque entra gente toda hora entra um técnico de enfermagem, uma enfermeira, um médico, mede a pressão da mãe, faz uma medicação para a mãe, leva comida para a mãe, coloca o bebê para mamar, ajuda a trocar o bebê, dá banho no bebê. Então, aqueles 2, 3 dias que a gente fica na maternidade, realmente é zero rotina. Uma vez que você chegou em casa, aí sim, você vai estabelecer algumas
coisas que você pode fazer simples para esse bebê começar a entender o que é dia e o que é noite. É muito comum, na primeira consulta de recém-nascido, a família chegar no meu consultório, eu ouço essa frase muito. Ai, doutor, ele está trocando o dia pela noite. Né? Isso é praticamente 100% dos que chegam. Mas, na maioria das vezes, isso acontece por quê? Porque a família fica simplesmente com uma postura passiva diante do bebê. Né? Aquele ser ali, né, intocável, e há um medo com relação a ele, e você fica com uma postura passiva. A gente não deve ter uma postura tão passiva frente ao bebê, frente ao recém-nascido. Ele tá ali, todo mundo fica o que ocorrer. O que ocorrer você vai fazendo, enxugando gelo, tapando o sol com a peneira, não é bem assim. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar o bebê e a estrutura da casa mesmo nessa rotina. Durante o dia, por exemplo, o dia mais agitado, o dia iluminado, então você deixar esse bebê compartilhar do dia a dia da casa. Claro que você não vai botar barulho alto, né? Som alto e tal, mas televisão ligada, no volume normal, as pessoas conversando, se tiver cachorro ali latindo, eventualmente passando. O bebê ele acostuma com esses sons do dia a dia e você vai ver que ele vai conseguir dormir mesmo com os barulhos do dia a dia. É o carro lá fora buzinando, são barulhos que acontecem ao longo do dia. Você não precisa ter o cuidado, o exagero de ficar, eu vou botar esse bebê no ar-condicionado o tempo todo. Eu vou botar esse bebê, vou deixar ele, tá muito calor, vou deixar ele o dia inteiro no ar-condicionado, o dia inteiro no quartinho fechado, sem barulho nenhum, com silêncio e tal, porque dessa forma ele vai dormir. Não. Durante o dia é mais agitado, procure não usar o ar-condicionado durante o dia, porque senão o bebê vai ficar 24 horas no ar-condicionado. O corpo do bebê ele precisa trocar com o meio ambiente. Então, doutora, mas está muito calor. Gente, a gente vai sentir o bebê no centro do bebê. Se você pegar as extremidades, não corresponde à temperatura central do bebê, porque as mãozinhas e os pezinhos estão sempre mais frios do que o resto do corpo. Então, a gente pega no tronco, a gente pega, né, mais para dentro aqui do bebê, no tronquinho dele, nas costas, na barriguinha, e sente. Tá muito quente, ele tá quente. Você diminui a quantidade de roupa, né? Bota um barizinho mais curto e tal. Tá friozinho, você cobre mais. Então, mais ou menos, a sensação térmica que o bebê tem, ela é parecida com a nossa. Ela é um pouco menos desregulada, mas não é assim como as pessoas pensam. O bebê só sente frio, vai ficar... Não é assim. Pegue no corpinho dele ao longo do dia que você vai vendo. Se estiver muito quente, você diminui a quantidade de roupa. Se tiver muito calor, se ele estiver muito quente, você diminui a quantidade de roupa. Se ele tiver mais friozinho, você aumenta a quantidade de roupa. De preferência, deixe ele no meio ambiente. Você está aqui fazendo... fazer uma comida na cozinha, vai comer, não tem ninguém para ficar com ele. Pega o bebê, bota no bebê conforto, no carrinho, leva ele com você, dormindo, pode botar na sala, pode... Eu fazia muito isso, sentava no sofá, botava as pernas para cima, porque às vezes a gente fica com a perna bem inchada depois que o bebê nasce, botava ela aqui no meu corpinho, ficava aqui eu descansando também, e ela dormindo. Então, ambiente esse bebê durante o dia com os barulhos, a temperatura ambiente, que ele vai se adaptar. Até porque você vai, depois que ele tiver um pouquinho maior, você vai começar a sair com esse bebê, ele precisa dormir em qualquer lugar que você tiver com ele. Então, se ele só estiver acostumado a dormir no silêncio total e no ar-condicionado, você está perdido. E fechado tudo de dia como se fosse de noite, não. Você vai manter a luminosidade normal do dia, os barulhos normais do dia, sem exageros, é claro, ou de preferência sem ar-condicionado, sem ventilador, só com ventilação natural, se possível. Eu sei que tem locais aí que às vezes faz muito, muito calor. Você pode até, nos horários de mais de pico de calor, você colocar algum ventilador ou ar-condicionado, mas de preferência que você deixe reservado só para a noite, até para fazer essa distinção. Aí sim, ao cair da noite, escureceu, essa coisa da escuridão, ela ajuda a liberar alguns hormônios no nosso corpo, principalmente a melatonina, que é o hormônio do sono.
E aí, você ter um ritual de sono nesse horário noturno ajuda muito o bebê a relaxar. Muitos bebês, geralmente depois dos 30 dias, eles começam a chorar muito nesse final de dia e início da noite. Chora, 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 chora. As mamães, até a maioria das pessoas confunde com cólica, mas na maioria das vezes é apenas um estresse do dia, de tudo que ele aprendeu ali durante o dia que ele ouviu, que ele está liberando de noite, tipo, quero dormir, quero dormir, quero dormir, chora, 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 até conseguir dormir. E um jeito de relaxar ele mais é fazer justamente uma rotina de sono completamente diferente, a rotina da noite da rotina do dia. De dia, como eu falei, tudo aberto, de noite não. Você vai levar para ele dormir sempre no mesmo lugar. Se for no bercinho, é no bercinho. Se for no bercinho acoplado à cama, é na cama. Sempre no mesmo local. Se quiser usar ar-condicionado nessa hora, aí sim, em torno de 23, 24 graus, tá bom? Mas aí você vai, claro, agasalhar, porque você não vai confiar em lençol, nada disso pode embolar em cima do bebê. Então, agasalha ele todinho, ar-condicionado, ventilador, uma coisa mais fresca. E eu gosto muito de dar o banho desse horário da rotina do sono. Ah, banho de noite, doutora, não tem problema nenhum. Quem é que inventou que banho de neném só pode ser de manhã, no meio da tarde? Não. Banho na rotina do sono, né? Você vai dar banho do lado de fora da casa, né? Você vai dar banho no banheiro, fechadinho. Não tem problema nenhum. Sem vento, sem nada. Então, dar o banho na rotina do sono ajuda muito o bebê a relaxar. Então, geralmente as mamães que falam, tá trocando o dia pela noite, tá dando banho de manhã, o bebê relaxa, dorme o dia inteiro, chega de noite, acordando picadinho. Então, vamos inverter isso, rotina do sono. Escolhe uma hora fixa, isso é importante também para o nosso relógio biológico, que a gente tem um reloginho ali guardado dentro da gente, o bebezinho também tem. Então, procura ser fiel ao horário, principalmente nos primeiros meses. Então, eu quero dar banho nele, eu quero que ele durma às 7 da noite. Então, quando chega às 6h30, você já vai arrumando banho, arrumando o local que vai dormir, já fica mais silêncio na casa, procure fazer mais silêncio, aí sim você vai diminuir os ruídos da casa, diminuir a luminosidade do lugar que ele está dormindo, você vai fazer tudo ao contrário. Então, pouca luz, pouco ruído ou nenhum ruído, no máximo uma musiquinha de fundo, banho para relaxar, mesmo que o recém-nascido chore durante o banho, depois que você dá o banho, que você pode até fazer uma massagenzinha com óleozinho ali nos pezinhos, nas mãozinhas, ele vai relaxar depois de mamar. Bota para mamar, arruma ele direitinho, bota para mamar e aí bota para dormir. Você vai perceber que ele vai relaxar bem mais, aí depois do banhozinho vai ficar horas aí dormindo. O sono noturno vai ficando mais fisiológico, ele vai dormindo mais, quando ele acordar também seu peito já encheu mais, já consegue amamentar melhor, a noite vai ficando mais tranquila e o dia mais agitado. É assim normalmente que a gente faz a nossa rotinazinha do dia e da noite. E não esquecendo de fazer sempre no mesmo horário a rotina do sono. É importante porque você vai ver que daqui a algumas semanas ele já vai começar a ficar chorando, enjoadinho naquele horário que você escolheu para fazer o seu ritual do sono noturno, porque ele já vai perceber, ele quer aquilo ali, ele quer relaxar, o reloginho biológico dele interno está funcionando. Funciona muito bem. É claro que não é um robô, né? Todo dia exatamente vai acontecer do mesmo jeito, mas ajuda muito a gente fazer essa rotina e ajuda a gente conhecer esse bebê melhor. Quando sai alguma coisa do normal, a gente já, ele não é assim. E você consegue ligar seus red flags, seus sinais de alerta aí muito mais rapidamente. E aí eu perguntaria, ou a mãe perguntaria, eu não consigo fazer rotina, não sei se eu dou conta. Doutora, quais seriam então os riscos se eu não fizesse uma rotina? Se eu não fizer uma rotina. É o que eu falei anteriormente. Se você deixar a vida me levar, no Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, acho que é Zeca Pagodinho. Deixar a vida me levar. Se você deixar a vida levar, é o caos, não é instalado. Porque você pode ter a sorte de ter um bebê tranquilo, mas na maioria das vezes o bebê ele fica extremamente irritado, sem rotina. É um bebê que não tem hora para nada, você não consegue entender o que ele quer naquele momento, porque você não sabe de que é aquele momento. Aquele momento é de sono, aquele momento é de fome, aquele momento é de calor. É como as pessoas que não têm rotina, você não sabe, você começou a passar mal, você não sabe se você comeu alguma coisa estragada, porque cada dia você come num lugar diferente, numa hora diferente, você não sabe se foi algum lugar, alguma hora que você dormiu a mais ou a menos, você perde a noção do normal, você perde a noção da normalidade. Então, você não ter rotina
é caótico. Ninguém consegue descansar, o bebê não consegue descansar, a mãe não consegue descansar, a família não consegue descansar, todo mundo se estressa, todo mundo fica irritado e muitas vezes você acaba super diagnosticando este bebê. Você acaba, as pessoas começam a ficar tão estressadas em volta dessa falta de rotina, desse caos, que eu já vi muitos diagnósticos de alergia à proteína do leite, doença do refluxo, cólica do bebê, intolerância à lactose, vários diagnósticos que, na verdade, não são diagnósticos. Você acaba, o relato da mãe passa a induzir o médico até a dar um diagnóstico errado por conta do caos que é a vida sem rotina. Ah, esse menino chora demais, chora o tempo inteiro, que na verdade é apenas falta de rotina. Há pouquíssimo tempo, tem o quê? Uns 2 meses, eu tinha uma paciente, na verdade, uma paciente que veio para mim só na primeira consulta de recém-nascido, uma menininha. E depois a mãe, enfim, foi para outro médico, ficou alguns meses lá e voltou para mim. Ela tinha 7 para 8 meses. E com essa queixa. Ai, doutora, minha filha já mudou leite, já tomou não sei quantas medicações, tomando assim 3, 4 medicamentos a menina. Irritada, só faz chorar, e o cocô assim, né? Eu digo, peraí, vamos zerar. Rotina. Começa do zero. Tira tudo que tá tomando. Você vai aguentar aí 2, 3 dias sem remédio nenhum. Volta pro leite normal, zera. Amamentação, peito, a mãe dava peito também. Digo, vamos voltando pro peito. E vamos zerar. Quando a gente começou a estabelecer a rotina novamente, como mágica, não. Era falta de rotina. A bebê foi entrando no ritmo de sono, porque o sono e a alimentação, eles estão ali, ó, totalmente imbricados. Sono, amamentação, alimentação, um depende do outro demais. Tudo foi se ajeitando. E no final, tudo se ajeitou. Ela parou de tomar o leite de fórmula, começou a ficar só no peito da mãe, porque já estava com 7, 8 meses, já comendo, né, outros alimentos, já com alimentação complementar. E com sono melhor, com a rotina melhor, melhorou, ela acalmou a família, acalmou todo mundo, simplesmente por conta de uma rotina pré-estabelecida. Então, assim, esse caos é muito perigoso. E a gente, às vezes, diagnostica coisas que o bebê não tem. Justamente por você perder o padrão. Você perde o padrão do bebê. Você não consegue conhecer o seu bebê. Quando você tem mais ou menos uma rotina estabelecida, mesmo que não 100%, claro, mas você tem um horário para banho, um horário para soneca, um horário para alimentação, um horário para sono noturno, principalmente, você conhece o bebê. Ah, não, ele está estranho hoje ele demorou para dormir, hoje ele chorou muito, ou ele chorou num horário que não era para chorar. Você consegue, conhecendo o padrão da normalidade, entender o que pode estar acontecendo de errado com o seu bebê. E isso é de fundamental importância. Só por isso, eu já diria que fazer rotina vale demais. E aí as mães também às vezes me perguntam, como é que concilia então, doutora? Você está falando que rotina é super importante, a rotina tem a ver com a alimentação, com a amamentação, mas eu faço amamentação exclusiva. E a gente ouve o tempo inteiro que a amamentação exclusiva é livre demanda. É. E não é. Como assim? É até certo ponto. O que eu digo? Eu tenho uma máxima assim que eu falo para as minhas pacientes, que elas dão risada, mas é verdade. De dia, ok. De dia, livre demanda. À noite, a mamãe que manda. Por quê? Porque o sono noturno, ele é diferente do dia. Se a gente estabelecer uma rotina diurna de dia mais agitado, televisão ligada, tudo aceso, luz do dia, criança sem ar-condicionado, em contato com o meio ambiente, né, com sua roupinha mais ou menos, mais agasalhada ou menos agasalhada, vai depender de como é que está o dia, cachorro latindo, gente conversando, e de noite você estabeleceu um ritual da noite, um ritual noturno, num horário pré-determinado,
banho, amamentação, soninho, tudo direitinho, o que acontece? Você vai acabar mantendo essa livre demanda de dia, que o bebê está mais acordado, as sonecas são mais curtas do que o sono da noite, o bebê, a depender do local onde mora, muito quente, muito calor, tem mais sede, então acaba mamando mais vezes durante o dia também, se agita mais, gasta mais energia, mama mais durante o dia e de noite, se você estabelecer uma rotina mais realmente bem estabelecida, você vai perceber que ele vai relaxar depois do soninho noturno, do ritual do sono junto com o banho, que é uma dica maravilhosa esse banho aí noturno, no horário sempre pré-estabelecido. Seu bebê vai acostumar a dormir mais nesse horário, principalmente nessa primeira leva da noite. Vai dormir algumas horas aí seguidas, lembrando que até 30 dias a gente cuida um pouquinho mais dessa quantidade de horas, a depender se o bebê é prematuro ou não, mas de uma forma geral, não ultrapassamos 3 horas e meia, 4 horas sem o bebê mamar, mas depois de 30 dias está liberado aí, pode dormir a noite toda sem problema nenhum. E esse bebê vai dormir mais, e aí meio que a mamãe que manda, ela fez a rotina do sono, ela estabeleceu que o bebê vai dormir, ele vai dormir um tempo maior, quando ele acordar para mamar, o seio já está mais cheio, já está mais fácil de esvaziar esse seio também, ele já mama mais, já dorme melhor, o soninho automaticamente já vai ficando um pouquinho mais fisiológico. Algumas dicas também com relação ao sono e a amamentação noturna, a gente vai dar com mais ênfase aí no vídeo sobre sono e nas lives que a gente tem aí sobre sono, que a gente vai estar postando e aí vocês vão entender melhor aí, né, porque o sono é um mundo à parte, a gente vai falar dele especificamente, mas se você faz a rotina do dia e da noite e estabelece uma rotina noturna legal, essa livre demanda, ela vai ficar muito mais acentuada de dia, pode ter certeza que de noite as coisas vão se organizando. Eu tenho várias mamães que seguem essas orientações de rotina com amamentação exclusiva e o bebê dorme 4, 5, 6 horas seguidas à noite, mesmo amamentando. Então é um mito, às vezes, não, o bebê que amamenta o seio mama toda hora, ou que toma mamadeira, leite de fórmula e dorme mais tempo. Não é bem assim. É muito mais a rotina, é muito mais a confiança com que a mãe estabelece essa rotina e esses padrões do que o leite ser mama ou ser fórmula especificamente. A gente tem, como eu disse, tem várias mães com aleitamento materno exclusivo que o bebê dorme a noite toda gordão lá, fortão, feliz da vida. E isso pode ser feito tranquilamente, não se preocupem com isso, é mito, esqueçam essa diferença de leite materno e fórmula, a questão é comportamental na grande maioria das vezes. E outra questão é, doutor, fiz a rotina direitinho, sou certinha na rotina, poxa, me ajudou muito, meu bebê dorme bem quase a noite toda, acorda poucas vezes para mamar, estou super feliz, a gente tá tranquilo ali. Porém, eu tenho uma dúvida, agora a gente está maiorzinho, já fez 3, 4 meses, eu queria sair um pouco esse bebê e posso sair da rotina, ele retorna à rotina, e aí eu digo, cuidado. Você tem que saber o que preço você está disposto a pagar. Cada pessoa tem um limite e um preço que ela está disposta a pagar. Eu não paguei nenhum preço para ver se minha criança, o meu bebê, ia degringolar da rotina dela. Porque ela dormia tão bem que eu preferi me sacrificar durante o primeiro ano todo de vida dela e eu não saía à noite. Ela dormia 6h30, 7 horas da noite no máximo. Eu simplesmente não saía. Eu acho uma judiação levar neném para festa de casamento, para batizar não sei quem, festa de aniversário não sei quemzinho, 90 anos não sei quem, igreja, confusão, restaurante. Gente, são poucos meses da sua vida. Você tem um filho, né? Você, ou planejado ou não planejado, você tem uma criança para cuidar. Eu acho que não custa nada você preservar esse bebezinho, essa rotina aí, pelo menos alguns meses, né? Eu sei que é cruel essa rotina de ficar só dentro de casa, é cruel, a gente fica meio louco às vezes. Se você conta com alguma rede de apoio, o conselho que eu dou é sempre, deixe alguém em casa com o bebê. Não tire ele da rotina. Porque quanto mais novo é o bebê,
mais ele sente a saída da rotina. Ah, doutora, posso viajar com meu bebê de 3 meses? Poder, você pode tudo, você pode o que você quiser. Você é mãe, você é pai, você, né, tem o direito de fazer o que quiser com o seu filho, né, desde que não cause dano a ele especificamente. Mas as consequências podem vir. E aí depois dá um trabalho aí para você entrar na rotina novamente. Então, eu preferi ficar ali, ó, escrava da rotina, 1 ano, sem sair da rotina, com medo, que, meu Deus, a menina dorme tão bem se eu sair da rotina. E acontece muitas vezes. Faz viagem, a criança estranha o quarto, estranha o local. Bebês, eles têm muito essa coisa do aconchego, do cheirinho, né, de estar se sentindo seguro naquele local que eles estão acostumados. Então, quando a gente tira eles daquele local que eles estão acostumados, é gente nova, são vozes novas, são cheiros novos, são sensações novas. Isso tudo pode causar uma alteração aí de sono e ela pode, às vezes, ser muito difícil de reverter quando você retorna para a sua vida normal. Eu não aconselharia. Doutora, mas até 1 ano, se esquematize, saia com seu marido ou com seu amigo, saia um pouco perto de casa, deixa o bebê dormindo, vai e volte, deixa leite armazenado para alguém dar alguma mamada extra, né? Dependendo do tempo que você for ficar fora. Tente ao máximo não fazer isso, não exponha seu bebê novinho à multidão. A criança está acostumada a dormir 7 da noite, aí você vai e leva para um casamento que dura até meia-noite. Tá ali no meio da confusão, um monte de gente doente, de aglomeração. Eu não acho legal. Eu particularmente não acho legal. Acho que a gente tem que preservar, são poucos meses, depois você vai curtir, vai ter a vida toda para sair, curtir com sua criança, com seu filho, numa boa, mas essa questão do sono, para mim, é muito importante, até porque eu sempre trabalhei muito, então, ficar sem dormir, com criança acordando toda hora, realmente não era a minha praia, então eu preferia, né, me privar de sair para realmente saber que eu ia descansar toda noite. Minha filha ia dormir cedo, que eu também ia dormir cedo para poder estar inteira para trabalhar ou para dar plantão, para voltar para casa. Então, para mim, fazia muita diferença que ela dormisse bem todas as noites e eu priorizei isso. Mas se você, de alguma forma, priorizar, é um evento que você não pode deixar de ir, não tem com quem deixar, você vai, mas não tem milagre, é por conta e risco. Você vai, a criança pode dormir e ficar bem, ali, né, no carrinho, no bebê conforto, no seu colo, mas ela pode ir, ficar chorosa, irritada, você não conseguir acalmar, ser um estresse, você não conseguir nem aproveitar o evento, as duas coisas podem acontecer. E se for uma viagem com duração maior de dias, você estiver num hotel, na casa de outra pessoa, isso pode também durar um tempo para a criança voltar àquela rotininha dela, principalmente quando são viagens para outros países. Às vezes eu tenho alguns pacientes que têm família na Europa, né, um lugar mais distante, e aí viajam, principalmente agora, fim de ano, essa época de fim de ano, e o fuso, né, tem o jet lag, a gente que é adulto já sente, imagina a criança. Então tem um jet lag, tem uma diferença de fuso horário, e aí essa criança fica totalmente fora do circuito ali da rotina dela, e às vezes é difícil, quando você está estabelecendo uma nova rotina no lugar onde você foi, você tem que retornar para sua casa, e aí volta o jet lag, volta a rotina toda. Então você tem que pensar antes e ver se você está disposto a encarar, né, o que vai acontecer. E a orientação que eu dou é: voltou para casa, volta do zero, começa, né, a rotininha toda de novo. Tente restabelecer essa rotina. Você consegue, um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, a depender da criança, mas sempre retorne à base. Retornou à base, retorne às técnicas aí de orientação de rotina. E isso vai durar para a vida toda. Você é uma criança, geralmente são crianças que são mais tranquilas, que conseguem cumprir melhor ordens, que tem a minha filha mesmo, a vida toda, a hora de dormir, beijo, tchau, não tem aquela coisa de caótica de ficar, né, eu faço isso uma hora, ela sabe que todo dia, horário de escola é horário de escola, horário de brincar, isso é bom. A gente sai da rotina, claro, hoje em dia ela está maior, a gente sai da rotina, fica até de madrugada, né, eventualmente em festas, mas a gente volta sempre para a nossa rotina aí do dia a dia, como é, né, todo mundo, como somos nós adultos também, escravos da rotina de uma certa forma boa, para que a gente também possa descansar, nos cuidar,
e perceber se tem alguma coisa errada ou não com aquele filho, com aquele bebê, de acordo com essa rotina, que é, né, é um mal necessário, mas na verdade, como eu disse no início do vídeo, para mim, rotina é vida. Então, se para vocês rotina é vida também, espero ter ajudado aí nas técnicas e mostrar como é importante para mim. Espero que seja para vocês também. Bom, um beijo grande e até a próxima.